Olá, irmãos, graça e paz. Conta-se que numa igreja tinha um jovem diácono, casado, chefe de família, muito fiel à sua família e a Deus. Esse jovem diácono trabalhava numa empresa, num escritório, e lá nesse escritório tinha uma jovem muito formosa, muito bonita, que investia na vida dele, tentando seduzi-lo. Um dia, de tanto insistir, aquela jovem convenceu o jovem diácono de sair com ela. Eles foram para um hotel e, chegando lá no hotel, a jovem disse para ele o seguinte: pronto, se a tua preocupação era que ninguém fosse nos ver, aqui nós estamos entre quatro paredes, ninguém irá nos ver aqui. Mas na hora ele reagiu e disse: não, Deus está nos vendo. E saiu daquele lugar e foi embora. Eu gostaria de ler com você o texto de 2 Samuel, capítulo 12, e a história que nós vamos estudar sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus, retrata mais ou menos essa ilustração que eu compartilhei com vocês. Diz assim o texto, a partir do versículo 1. E o Senhor enviou Natã, o profeta, até Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. E do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo o viajante, um homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Te dei a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? A Urias o Heteu feristes a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará de ti, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para que fosse tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei a tua mesma casa, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. Tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Que coisa terrível, né, irmãos? Nós ontem estudamos sobre o pecado de Davi com Betseba e nós concluímos dizendo que ele jogou a sujeira toda para debaixo do tapete. Irmãos, não há coisa encoberta para Deus. O texto diz que o profeta foi lá e mostrou para ele que Deus tinha visto tudo aquilo que ele fez e reprovara veementemente aquela atitude. O pecado trouxe consequências na vida de Davi, consequências terríveis. A primeira consequência foi o filho, a morte do seu filho com Betseba. Deus feriu aquele filho ainda quando era criança. Davi orou, jejuou, se humilhou, mas Deus feriu a Davi, tirando a vida do seu filho. A outra consequência também foi que Deus falou que a espada jamais se apartaria da sua casa. E nós vamos ver que a família de Davi, ela foi tragicamente destruída, né? A espada, o fio da espada, né? O mal que ele fez, escondido, diz o texto, Deus permitiria que as pessoas fizessem o mesmo mal com ele, só que todo mundo ficaria sabendo. Irmãos, nós não podemos descuidar com a nossa vida com Deus.
porque o descuido pode trazer graves consequências para nós e para nossas famílias. A Bíblia diz que nós não devemos errar, porque Deus não se deixa escarnecer. A Bíblia diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem a Deus. Então, irmãos, se erramos, se falhamos, se cometemos algo que desagrada a Deus, o melhor que temos a fazer é buscar a Deus em oração, nos arrepender, pedir perdão, corrigir a nossa vida diante de Deus. Não se brinca com Deus. Não se brinca com Deus. Muitas pessoas estão brincando com Deus. Muitas pessoas brincam de ser crentes. Nós não podemos brincar. O inimigo, ele não brinca com ninguém. Se você der uma brecha, ele destrói a sua vida. Ele destrói a sua família. Ele destrói seu casamento. Ele destrói seus filhos. Não se brinca com o inimigo. Não abre brecha para ele agir na tua vida, agir na tua casa. Deus quer que tenhamos uma vida boa. E isso não depende só de Deus, depende de nós também. Devemos buscar andar de forma correta diante de Deus, para que possamos viver em paz. Que Deus te abençoe, tá bom? Fique com Deus e não se esqueça, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Até o próximo. Fique na paz.